Olá, você internauta, obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DGABC TV. Você sabe, um espaço de discussão para você ter muita informação sobre o cenário político do Grande ABC, neste momento conhecendo um pouco dos candidatos a prefeito, enfim, tendo um pouco mais de embasamento, um pouco mais de informação para que você possa decidir o seu voto corretamente no dia 7 de outubro. Você sabe, pode participar, dar a sua opinião, você pode ser ouvido aqui no DGABC TV, pelo e-mail dgabc.com.br. Tem também outra forma de se comunicar aí diretamente comigo no meu blog, blogdodiretor.dgabc.com.br. O link está aí na sua tela, você está acompanhando. Espaço para a gente poder conversar, eu quero ouvir, ler o seu comentário, eu comento sobre o dia a dia, do cenário do Grande ABC, o cotidiano, enfim. Mais um espaço para a gente poder ter um contato direto. Eu espero o seu comentário lá no meu blog. E no programa de hoje vamos falar sobre a política de Mauá. É uma das cidades que tem a eleição das mais disputadas. São 8 candidatos a prefeito que disputam o voto do eleitor no dia 7 de outubro. E aqui em nossos estúdios hoje, a gente traz um deles, uma liderança importante da cidade. Ex-vereador, ex-secretário, candidato a prefeito Paulo Bill, do Partido Verde. Vamos conversar muito, falar um pouco da trajetória política do Paulo Bill, do que ele tem a oferecer para o eleitor, um pouco das suas propostas, enfim, para poder ajudar você, eleitor, especialmente de Mauá, a decidir o seu voto. Fique aí, o programa Opinião está no ar. Paulo Bill, uma liderança importante de Mauá. Quem conhece o cenário político de Mauá sabe da importância de Paulo Bill. Paulo, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui bater esse papo, conversar um pouco, falar da tua estratégia política, enfim, das tuas propostas para o eleitor, para o nosso internauta. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu é que agradeço, Sérgio, a oportunidade de conversar com os internautas e ter esse espaço para que a gente possa divulgar um pouquinho as nossas ideias. Maravilha. Começo te perguntando, Paulo, por que o eleitor de Mauá deve confiar no teu nome para ser o próximo prefeito? Sérgio, eu tenho conversado muito com os eleitores de Mauá. Mauá precisa haver uma mudança, mas uma mudança de verdade. Nesses 32 anos que eu estou na cidade, basicamente 2 forças políticas dominaram a cidade. Eu acho que são projetos que já se esgotaram. Então, eu sinto que há necessidade de haver uma mudança de comportamento, uma mudança nas relações com a sociedade civil organizada, uma mudança na gestão pública, fazer uma gestão mais eficiente, que possa realmente trazer o desenvolvimento que Mauá merece. Mauá cresceu muito, mas de uma forma muito desordenada e talvez não se desenvolveu da forma que poderia ter se desenvolvido. Eu me sinto, conheço muito bem a cidade, estou há 32 anos lá e me sinto preparado, me sinto muito tranquilo para poder desenvolver esse projeto. Uhum. Paulo, se fosse eleito hoje, que área você entende que é a prioritária de Mauá? Onde você acha que precisaria atacar logo de imediato? Eu tenho falado muito a esse respeito, né? Nós podemos começar iniciando da saúde, da educação, mas o que eu tenho enfatizado, primeiro você precisa organizar a casa, né? Hoje Mauá está desorganizado em todos os sentidos, equipamentos, a própria prefeitura, a equipe de trabalho. Eu até outro dia brinquei, o primeiro ato que eu vou fazer aqui, eu acho que eu vou pegar uma VAP, uma mangueira e vir lavar a praça ali da rodoviária, que é uma coisa desconfortável de você transitar naquele local. Então a cidade realmente ela vive uma situação, infelizmente, muito triste até de falar, e a gente conhece a cidade, anda nos 4 cantos. Então, a primeira coisa que eu acho que é o primeiro fazer um grande choque de gestão, organizar, equilibrar as finanças, pôr ordem na casa para você poder efetivamente enfrentar essas áreas tão importantes, como a saúde, a educação, a segurança, enfim, todas essas áreas que são fundamentais. Mas o primeiro ato, eu acho que é dar realmente uma boa organizada na máquina pública para que você possa efetivamente montar uma boa equipe, fazer um grande enxugamento
gerenciamento administrativo. Eu confio muito em equipes mais enxutas e com pessoas competentes, né? Eu acho que pessoas comprometidas, isso eu acho que é fundamental, principalmente uma boa equipe de pessoas. Você sabe que nós tivemos, nas últimas décadas, avanços tecnológicos importantes, né? Em todas as áreas, mas hoje, mais do que nunca, as pessoas, eu acho que é o material mais importante, o material humano é o que faz a diferença. Uhum. Agora, e essa dívida histórica que Mauá tem? Mauá tem mais de 1 bilhão de dívida, né? Quer dizer, você foi secretário de Desenvolvimento Econômico, sabe disso, sabe como funciona a máquina. Como é que é gerenciar uma cidade com uma dívida desse tamanho aí? Serginho, olha que bacana a gente ter essa oportunidade. Você sabe que eu fui vereador 3 mandatos e fui secretário de Desenvolvimento Econômico durante 6 meses. E quando eu cheguei na secretaria, o meu antecessor disse assim, olha, o desenvolvimento econômico não tem o que fazer, porque não tem orçamento, não tem muito o que a gente fazer aqui. E aquilo lá me incomodou, porque eu falei, poxa vida, então vou embora para casa, né? E aí nós tínhamos lá, por exemplo, não tinha tempo de mudar a equipe, nós tínhamos que aproveitar, tinham pessoas muito valorosas que estavam... E aquela pessoa, por que está lá no fundo? Porque ela tem um temperamento difícil. Era a melhor funcionária que tinha para desenvolvimento de projeto. Então nós pegamos, recompomos aquela equipe com as forças que nós tínhamos e fomos buscar alternativas, né? Por exemplo, nós conseguimos aí, em tempo recorde aprovar junto à Câmara o projeto de parcerias público-privadas e começamos a desenvolver um projeto para a implantação de um centro de convenções com o hotel através de uma parceria público-privada, que inclusive com a possibilidade de retorno, né, para o município, numa área que hoje o atual prefeito quer vender, que fica ali na esquina do Rodoanel, como a gente fala. E olha, o que apareceu de investidores é um segmento fantástico e a ideia era você qualificar aqueles espaços ao lado do Rodoanel com projetos que possam realmente trazer esse desenvolvimento que Mauá precisa. Então, assim, hoje os grandes investimentos públicos são feitos através das parcerias público-privadas. Essa é a saída, ou no caso, como eu acho uma que cidade na verdade é uma tendência, né, mundial, inclusive, né? Você vê São Paulo já tem feito a linha do metrô dessa forma. Quer dizer, os grandes investimentos têm sido feitos dessa forma. Essa é realmente uma tendência. Agora, independente de você buscar essa alternativa, eu falo da dívida de Mauá é igual à seca do Nordeste, né? Toda eleição esse assunto vem à tona. Agora eu falo, Serginho, quem fez a dívida não fui eu nem você. Foi esses dois grupos políticos que foram responsáveis. E nem o eleitor, né? E nem o eleitor, porque você pega, foram dívidas feitas para obras questionáveis, tá? Enfim, e o que eu falo, na verdade, o que você tem que fazer primeiro? Você tem que mudar a tua postura. Eu dou um exemplo. Um trabalhador que está desempregado e está com o cartão de crédito estourado, fica difícil dele colocar suas finanças em ordem. Mas a hora que ele arruma um emprego, se ele parar de gastar naquele cartão e conseguir equacionar as suas entradas com um parcelamento, ele consegue equacionar a situação. Então, basicamente, a questão da dívida de Mauá tem que haver uma mudança de postura. Então, a gente tem um projeto que chama Tolerância Zero com relação à corrupção. Quer dizer, isso quer dizer, não vai haver nada de corrupção? Essa é a nossa meta. Mas nós vamos usar das ferramentas de tecnologia que hoje estão disponíveis e a prefeitura muitas vezes não usa, o poder público não usa, as compras online, os pregões eletrônicos, você tem mecanismos a hora que você faz o teu planejamento, você executa e vai avaliando para ver se a coisa está acontecendo daquela forma, fazer auditorias, enfim, você tem mecanismos para que não haja corrupção. E quando haver algum caso de corrupção, você ser implacável na punição. Então você tem que primeiro ter essa mudança de postura para que você possa equacionar essa questão da dívida, verificar aqueles empréstimos que se são realmente tem dívida que já foi paga. Você pega aquela do Corumbá lá, é um absurdo que já foi pago de juros e a dívida somente. Então isso tem que ser feito um enfrentamento dessa questão com muita seriedade. Quer dizer, não adianta só falar, eu sou amigo, eu vejo muito isso, olha, eu sou amigo do fulano, eu sou amigo do ciclano, eu também sou amigo, mas se eu não tiver lá um plano, um projeto, olha, eu tenho isso é dessa forma, nós pretendemos agir dessa maneira, não adianta, é uma retórica que eu acho que não adianta só ter padrinho. É bem por aí. Quer dizer, é lógico que a relação política é importante, mas você tem que ter uma nova postura. Então, primeiro, mudar a tua forma de agir, parar com o desperdício que existe, porque senão você não vai resolver esse problema da dívida nunca, até porque pouco se pagou dela, né? Na verdade, ela passou a ser um argumento de campanha. Então, eu quero equilibrar, até porque Mauá tem uma arrecadação importante,
Então, você equilibrar essas finanças, parcelar as dívidas, você tem que ter credibilidade para poder acertar as dívidas que têm que ser acertadas dentro de uma negociação de acordo com a capacidade do município, e melhorar essa receita e diminuir a despesa e principalmente o desperdício, que é muito grande. Como se fala em melhorar a receita e evitar o desperdício, isso lembra muito em saúde, né? Quer dizer, é onde de fato não pode haver desvio de recursos, onde não pode haver desperdício, quer dizer, é uma área muito importante. E há uma série de críticas, né? Quer dizer, o governo, os aliados do atual prefeito, Oswaldo Dias, defendem que houve uma melhoria na área da saúde. Os candidatos de oposição defendem que não, defendem que ainda há muito o que fazer na área da saúde. Qual a tua análise sobre essa questão? Eu acho que a saúde pública hoje, principalmente, é uma questão muito de gestão. A saúde, nessas últimas administrações, ela foi muito judiada. Quer dizer, então, é lógico que você tem uma questão importante, que é a questão do Hospital Nardini, que é um hospital regional, então isso tem que ser discutido com o Estado mesmo. Não dá para o município suportar esse custo sozinho. Então, o ideal é você ter realmente uma interlocução com o Estado para que isso seja uma gestão compartilhada, como era no passado, na verdade. O Nardini, quando ele foi desapropriado, era um hospital particular, foi desapropriado pelo Estado, isso na década de 80, e depois na gestão do Amauri, o Amauri que municipalizou praticamente, inverteu essa relação com o Estado. E na medida que esses recursos dos convênios acabam não vindo na proporção que tinham que vir, você acaba tendo um ônus maior. E eu acho que talvez tenha sido um erro estratégico nesse sentido. Apesar que eu acho que muitas áreas, por exemplo, mesmo na educação, é uma área que eu tenho discutido muito a questão da municipalização. Você traz para si a responsabilidade, você tem condição de ter um controle melhor administrativamente falando. Agora, no caso do hospital, na minha opinião, foi um erro de avaliação e precisa ser revisto, para que você tenha recursos mesmo para poder investir nas UBSs, fazer as parcerias com as UPAs, que hoje tem havido uma reclamação muito grande. Primeiro fazer essa estrutura, eu tenho falado, vamos fazer essa estrutura funcionar, para ir ampliar, porque toda eleição, Serginho, eu fico muito à vontade, porque eu sei que o teu público é um público bem informado. Puxa, gente, vamos refletir com relação à questão do argumento eleitoral, do material eleitoral, das coisas que a gente sabe que não vai acontecer. Então, olha, eu vou fazer aqui uma campanha bacana para ganhar a eleição, mas eu não vou fazer isso depois, infelizmente é isso que acontece, é isso que a gente tem conversado muito com a população, de ter uma administração realmente que as pessoas sintam que houve uma melhora, mas não existe milagre, existe trabalho, existe um projeto para realmente poder melhorar a cidade. Então a tua proposta é de sentar com o Estado, conversar para propor o retorno da estadualização? Nós vamos priorizar a saúde, que é uma área importante, mas a gente vê a área da saúde, a saúde não é doença, A gente vê a saúde como um todo, e o Partido Verde, nós inclusive assinamos aquele programa de cidades sustentáveis, onde todas as questões a gente trabalha de uma forma integrada. Então, ter o posto de saúde funcionando, aqueles que, por exemplo, tem lá o Sônia Maria, tem que ser 24 horas, você tem alguns postos de saúde que tem que funcionar 24 horas, mas tem que funcionar mesmo. Com médico, com remédio, com boas equipes, profissionais motivados, é uma outra questão importante, Você ter equipes e liderança, isso é fundamental. Agora, você tem que ter, junto com isso, saneamento básico, água de qualidade, atividades esportivas, quer dizer, a saúde vista de uma forma geral, quer dizer, uma cidade saudável. Prevenção também, Quer dizer, também, é evidente. A saúde, o médico de família, quer dizer, a saúde de família voltando realmente, que hoje está totalmente desorganizada, enfim, tem uma série de ações que a gente vai estar fazendo para melhorar essa questão. Paulo, qual a tua análise da atual administração? Que balanço que você faz desses 3 anos e meio da administração Oswaldo Dias? Eu vejo que a administração não vai bem, Eles não conseguiram montar equipes boas, e eu acho assim, o projeto hoje do PT, e assim, nenhuma crítica pessoal, mas assim, a nível de reflexão, o projeto da família Adamo e o projeto do PT se tornaram muito parecidos no modus operandi, vamos dizer assim, Então, assim, de fazer essas composições políticas malucas, e depois você fica comprometendo. Então, isso aconteceu na gestão do Leonel. Eu virei secretário por conta disso. Na verdade, eu era vereador
e tinha uma insatisfação de estar com o vereador, acho que já cumpri minha missão, e como nós estávamos naquele grupo que tinha, o Leonel não tinha governabilidade, então abriu essa secretaria que eu acabei assumindo durante 6 meses. É bom que se diga isso, né? Porque depois que o Chiquinho do Zaira passou o Chiquinho do Zaira passou a dar a governabilidade para o governo do Leonel, que não tinha. Então, para mim, foi um desafio, né, de assumir essa secretaria durante 6 meses e fazer, eu acho que dentro de um período curto, um grande trabalho. E lamento, porque eu vejo que pude detectar, participando desses 6 meses, que infelizmente, quer dizer, os objetivos dessa força política também muitas vezes não são os mais nobres, né? Não foi por conta de a gente tentar até conversar. Então hoje o nosso projeto é muito por conta disso. A gente quer se colocar uma alternativa a essas 2 forças políticas, nada pessoal contra a Vanessa, contra a Donizete, não é isso, mas é o que representa cada projeto para a cidade. São projetos que estão na cidade há 32 anos e nós defendemos uma alternativa, uma nova força surgindo com esse compromisso realmente de tornar Mauá uma cidade que possa se desenvolver, trazer uma qualidade de vida, tratar a cidade com mais carinho, não ter amarração com nenhum grupo econômico, que isso é importante. Quer dizer, como é que você vai mexer no transporte se o transporte está te patrocinando a campanha? Como é que você vai mexer com a Foz se a Foz o grupo Odebrecht está te financiando a campanha? Então, como é que você vai... Quer dizer, se você se propõe a gastar 15 milhões numa campanha, como é que você vai ter independência política depois para poder agir e tomar as medidas, por exemplo, para trazer um transporte de qualidade para o município, que é outra história, que se fala aí há 30 e poucos anos. Mas, efetivamente, não se fez nada no sentido que possa ter uma qualidade de transporte melhor. E o transporte eu dou como um exemplo, porque não depende de grandes investimentos, e sim de vontade política, porque é uma concessão, e uma concessão altamente lucrativa para a empresa que a detém. Tá? Então nós vamos romper esse círculo vicioso que tem na cidade de Mauá. É um trabalho que a gente tem feito muito consistente, conversando, dialogando com as pessoas olho no olho. Quer dizer, nós não temos condições de fazer uma campanha como eles têm feito, até porque nós temos essa independência. Foi uma opção que nós realmente fizemos, Serginho. Então, mesmo assim é possível quebrar furar essa polarização que as pesquisas vêm mostrando? A pesquisa do Diário publicada em julho já mostrava isso, quer dizer, que os dois meio que vêm dividindo, Vanessa um pouco na frente, seguida por Donizete, quer dizer, como é que você entende esse cenário? Você acha que é possível? Olha, eu tenho assim uma tranquilidade pelo que a gente tem conversado com o eleitor na rua. E todas as pesquisas, que eu tenho um respeito muito grande pelas pesquisas, mas que eu pude observar, Sérgio, existe acho que é em torno de 60%, se não me falha a memória, de pessoas que ainda, o universo de pessoas que não se decidiram é muito grande. Então, é natural que no início de campanha, quer dizer, aqueles que fizeram um visual maior acabam sendo mais lembrados. E o trabalho que a gente está fazendo é um trabalho muito consistente, é muito verdadeiro, é muito concreto, quer dizer, no sentido de ser uma alternativa real. Quer dizer, não adianta eu apresentar um projeto de uma coisa que eu sei que não vai acontecer, que isso a população está cansada de saber. Eu quero que cada eleitor de Mauá, quando nós formos prefeito, ele vai sentir nos detalhes que houve uma mudança de comportamento e com certeza isso vai dar um resultado na vida das pessoas. Né? Então eu vejo com tranquilidade, eu acho que tem muita campanha pela frente e o nosso trabalho ele aparece um pouco, demora um pouquinho mais para aparecer na pesquisa, porque é um trabalho muito, o que a gente chama de corpo a corpo mesmo, olho no olho. Então é uma conversa aqui no Zaira, é uma no Itapeva, isso são conversas que elas vão se formando realmente uma corrente das pessoas que têm... E o sentimento realmente de mudança é muito grande na cidade de Mauá. Isso as próprias pesquisas têm indicado isso aí. Então nós estamos muito tranquilos, e até porque a gente fez um projeto, a gente acredita nele, e é um projeto linear. Nós vamos seguir dentro realmente das nossas condições. Uma campanha mais simples no sentido de estrutura, né? Nós não vamos gastar fortunas aí até porque a cidade tá feia, né? Quer dizer, as praças públicas, tal. Isso vai contra aí os princípios do Partido Verde, né? Também algumas coisas vão contra até os nossos princípios. Quer dizer, uma cidade suja, imunda, feia, um monte de placa que você já nem vê mais, entendeu? Uma barulheira tremenda. Então a gente tem sido coerente com o nosso projeto também. Você falou aí, quando a gente falou das áreas prioritárias, um pouco de educação.
Eu queria entender um pouco das tuas propostas. Você é favorável à municipalização, defende? O que dá para fazer e a tua análise do momento atual da educação em Mauá? Então vamos lá. Bom, nós falamos um pouquinho de saúde, que realmente é uma área que a gente vai priorizar dentro desse conceito que a gente colocou, e com certeza o morador vai ter um atendimento de saúde melhor. A educação, Sérgio, você sabe que todos os países que se desenvolveram, países que há 20, 30 anos atrás tinham posições igual ao Brasil e que hoje estão muito mais à frente, foram países que priorizaram a educação. E o município tem que fazer a sua parte. Então, o que eu pretendo fazer? Estou discutindo, porque você tem sempre que discutir com as pessoas que são da área e, principalmente, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com seus empregos, o que é legítimo, mas eu vejo hoje que a municipalização do ensino fundamental é um caminho quase que irreversível, para que você tenha isso sob o controle do município e você possa aumentar esse período que o jovem, o estudante vai ficar na escola, quer dizer, a gente quer ampliar pelo menos para 7 horas, e aonde você pode aumentar as atividades, inclusive as práticas esportivas. Nós vamos ter aí uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, e o que está sendo feito? Tá? Quer dizer, eu quero a exemplo dos países que hoje lideram o ranking, né, nessas Olimpíadas. Então nós vamos ter uma atividade esportiva, você vai treinar lá basquetebol, vai treinar futebol, enfim, ou voleibol, ou tênis, seja lá o que for. Todo dia você vai treinar. E eu quero também estimular as competições nos finais de semana, entre as escolas. Isso é muito motivante para o jovem. E você está tirando o jovem de estar na rua, de eventualmente estar até se envolvendo com coisas que não deveriam. Então a gente vai priorizar bastante a questão da educação, vai ser uma das questões onde a gente vai tratar com o maior carinho possível. Você falou também, lembrou da tua proposta do centro... dessa questão do hotel, né? Do centro de convenções. E realmente foi uma proposta que na época, quem acompanhou a prefeitura, a gente fazia a cobertura aí política na época, a gente sabe da importância desse projeto que se iniciou lá. E também é uma bandeira sua, né? Quer dizer, você defende isso, acha que é possível? Mauá comporta um hotel, um centro de convenções, com uma parceria com o setor privado? Olha, Sérgio, é impressionante a resposta que a gente teve, assim, de investidores, dos empresários. Hoje Mauá tem um parque industrial importantíssimo e você não tem. As pessoas que vêm de fora para participar de atividades, tanto no polo como no próprio polo industrial do Sertãozinho, no polo petroquímico, não tem onde se hospedar. E quando nós tivemos essa obra importante, que é o Rodoanel, que todo mundo eu vejo... Olha, o Rodoanel não tem problema de ser órfão, não, Sérgio. Não, que tem de pai dessa criança. Todo mundo é pai do Rodoanel. E eu participo das reuniões, e não fui eu que trouxe o Rodoanel, mas eu participei. Eu acho que todos nós que somos envolvidos como agentes políticos, participamos e, de certa forma, tivemos uma contribuição na vinda dessa obra importante, que, diga-se passagem, acho que chegou até atrasada, né, sobre o aspecto logístico, ainda não terminou, nós temos metade dela pronta só. Mas teve gente que eu vejo que fala que trouxe viaduto de Capoava. Eu nunca vi numa reunião discutindo isso, Sérgio. Eu participei das reuniões do consórcio, participei do polo, enfim, mas eu acho que isso faz parte da política também. O que eu tenho defendido muito é que nós temos que maximizar os efeitos positivos do Rodoanel, potencializar esse desenvolvimento que possa trazer, minimizar os negativos, que é a questão de trânsito, enfim, buscar alternativas, mas... e qualificar. Nós temos espaços ali que tem que ser qualificados a ocupação desses espaços, e uma delas é o centro de convenções, porque você pode trazer, nós fizemos uma pesquisa só hoje, o que o Anhembi não consegue atender, o centro de imigrantes, você já lota esse centro de convenções de Mauá. E minha luta seria, por exemplo, trazer a Feira do Automóvel para cá. Nós temos todas as montadoras aqui na região do Grande ABC, então a ideia seria trazer aqui, tentar fazer uma ação para trazer o Salão do Automóvel, nada mais justo que fosse aqui no ABC. Então a ideia seria fazer um grande e outras atividades, aproveitar, né? A proximidade aí com as montadoras. Com as montadoras, outras atividades importantes, ou seja, inserir Mauá nesse calendário de feiras, de eventos, e um hotel que possa dar para acomodar essas pessoas que vêm de todas as partes do Brasil e do mundo aqui para a cidade. É muito importante, é um projeto de fundamental importância, eu acho. Que outra área você entende mais importante, Paulo? Nós falamos um pouquinho rapidamente, evidentemente, da saúde, a educação.
Nós falamos também da questão do transporte, que eu disse rapidamente também, que é uma outra área. Eu falo, Serginho, eu como prefeito, e o prefeito que for eleito, caso não seja eu, tiver essa visão e essa independência, esse pulso realmente de fazer essa grande mudança no transporte público em Mauá, vai marcar realmente o seu nome de uma forma... Porque hoje o povo de Mauá sofre muito, os pontos de ônibus não tem abrigo, não tem um banco. As pessoas, isso a gente mobilidade urbana como um todo, mobilidade né? urbana como um todo é um outro desafio, né? Tem essa questão toda que a gente está discutindo. Viário ali, né? Exatamente, tem regiões já estranguladas. Estranguladas, tal. Então o transporte é prioritário, a segurança também, o revitalizar os centros comerciais do bairro, monitoramento com câmara, pegar a guarda municipal e poder equipar, dar treinamento, apoio, é um pessoal muito bom, a nossa guarda municipal ela é maravilhosa, enfim. E aí a questão das atividades de lazer. Mauá hoje, eu gosto de correr, ando de bicicleta. Hoje você tem um público em Mauá que vai trabalhar de bicicleta, você não tem uma ciclovia. Então é transformar e pensar numa cidade o quê? Uma cidade mais feliz, uma cidade que privilegia o verde, as praças, uma cidade onde você tem atividades lazeiras, academias a céu aberto, mas com instrução, porque isso também virou assim, foi lá 3, 4 equipamentozinhos, não. É você ter programas, projetos realmente, no sentido de fazer com que a Mauá se desenvolva e realmente ocupe um lugar que tanto merece, né? É verdade. Paulo, nós estamos chegando ao final do nosso programa, queria agradecer demais aí, mais uma vez, a gente interrompeu um pouquinho aí teu corpo a corpo, a tua campanha, mas para vir aqui bater esse papo aqui com o nosso internauta, com o eleitor, contar um pouco da tua trajetória, um pouco das tuas propostas. Obrigado e boa sorte aí nessa tua empreitada. Eu é que agradeço, Serginho, a oportunidade de estar e tendo esse espaço com os internautas e aqui mais uma vez enfatizar essa nossa disposição, essa nossa crença que é realmente possível você fazer as coisas diferentes, com seriedade, não de uma forma fantasiosa, de uma forma real. Mauá tem tudo para crescer, tem uma população maravilhosa. Então eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, Serginho, tá bom? Muito obrigado, viu? Obrigado e um alô para todo mundo aí. Obrigado e obrigado também especial a você, internauta, que sempre nos acompanha, nos prestigia. Você sabe também, pode participar, dar a sua opinião pelo dgabctv@dgabc.com.br. Muito obrigado a você mais uma vez por estar conosco e até a nossa próxima edição do programa Opinião. Até lá!